A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amigos e amigas, inscritos nesse canal, juventude, anciões, todas as classes que foram tocadas por Deus a se inscrever nesse canal, nós o agradecemos a Deus. Um pregador cheio do Espírito Santo. O que pode acontecer em uma igreja aonde o pregador está cheio do Espírito Santo? Tenho certeza que coisas maravilhosas podem acontecer quando o pregador está cheio do Espírito Santo. Primeiro, a igreja também vai sentir a presença do Espírito Santo fluindo da vida do pregador. Quando um pregador está cheio do Espírito Santo, a alma se rende aos pés do Senhor Jesus, sem ser necessário fazer convites, porque o Espírito Santo já está trabalhando durante a sua mensagem, trabalhando na vida dos ouvintes que ainda não reconheceram Jesus como Salvador de vossa vida. Já está convencendo o pecador de que ele precisa nascer de novo. Amados irmãos em Cristo Jesus, temos um apóstolo bem conhecido entre todos os nossos queridos leitores da Palavra de Deus, chamado Pedro. Pedro, irmãos, um pregador cheio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro foi, sobretudo, irmãos, um pregador. Foi ele que abriu a porta do Evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. O Evangelho deixou de ser pregado aos gentios, quando os gentios resolveram não querer o Evangelho. E o Evangelho, ele é o seguinte: se você não quer, tem que queira ouvir a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Todos os que estavam dentro do templo, dos cenáculos, foram cheios. Irmão, está dizendo cheios do Espírito Santo. Como um vento impetuoso desceu como labaredas ou línguas de fogo. Todos ficaram cheios. Não foi alguns que ficou cheios e outros pela metade. Não, todos os que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E passaram a falar em outras línguas, irmãos. Línguas que eles e Deus entende. Quem tem o Espírito Santo, ao ouvir um pregador pregando, cheio do Espírito Santo, ele não se aquieta. Irmãos, ele também sente. Vimos, cheio do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus.
Olha, irmão, o milagre do fenômeno, do fenômeno das línguas atraiu, irmão, multidões. Muitos ficaram admirados. Muitos ficaram espantados. Como poderia isso acontecer? Como pode? Vimos. Mas não tocou os corações. Ficaram admirados, mas não tocou o coração. A multidão se ajuntou, irmãos. Se uniu, ficaram colados um a outros, mas marcada de ceticismos e preconceito e zombaria. Ceticismo, preconceitos e zombaria. Eles não acreditaram. Começaram a zombar. O milagre, irmãos, abre portas para o evangelho, mas não é evangelho. O milagre não é evangelho. Muitos estão pregando milagre. Muitos, infelizmente, muitos estão pregando milagres. Os corações foram alcançados quando Pedro se levantou para pregar. Irmãos, quando você se levanta para pregar a palavra do Senhor Jesus, para enfrentar leões, para enfrentar tempestades e perseguições, quando você se levanta, o coração das pessoas são alcançadas. São alcançados. E eles sentirão a presença de Deus em vossas vidas. Irmãos, milagres aconteceram. No primeiro sermão de Pedro em Jerusalém, irmãos, quando Pedro se levantou-se para pregar, pregou uma mensagem, irmãos, eminentemente bíblica. É a mensagem que toca o coração do pecador, é a mensagem biblicamente bíblica. Sem distorção, sem meia-verdade e sem inovação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que Pedro fez ou faz é esclarecer que aquele fenômeno extraordinário, veja bem, tinha muita gente sem saber. Não era resultado de embriaguez, porque muitos pensavam, muitos até acreditavam que o povo estava embriagado. Mas Pedro fez questão de dizer que não era isto, mas que era o cumprimento da profecia de Joel, profetizada, aliás, do profeta Joel. Atos capítulo 2, 14 e 16. Os discípulos, irmãos, não estavam dominados pelo vinho, mas estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos, muda situações, cura o corpo. Louvado seja. Pedro deixa claro que o profeta Joel havia profetizado que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, qualitativamente falando, e não quantitativamente, quantitativamente. Quantidade, né, irmãos?
Não era pela quantidade. Minha língua às vezes não dá, viu, irmãos? O derramamento do Espírito Santo quebraria as barreiras e quebra. E quebra, irmãos. As barreiras romperia preconceitos sexuais entre filhos e filhos, filhos e filhos. Né, irmãos? Ou etários. Jovem, social, etc. 5 verdades. Não vai dar para a gente dar. As 5 verdades agora sobre o acontecimento ou o que aconteceu, tá certo, irmãos? No derramamento do Espírito Santo. 5 verdades devem ser destacadas nessa pregação de Pedro. Em primeiro lugar, a pregação de Pedro, irmãos, foi cristocêntrica, cristocêntrica na sua essência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mensagem de Pedro, irmão, versou sobre a pessoa e a obra de Cristo. 5 pontos podem ser identificados no sermão de Pedro. Ei, glória! Aleluia, Jesus! Nós vamos deixar para o próximo vídeo. A gente sempre dá sequência, irmãos. Um vídeo, a gente pode até demorar, mas a gente volta e dá sequência ao comentário. O importante é saber que um homem cheio do Espírito Santo, ele prega com autoridade e Deus o acompanha, realizando curas, milagres e maravilhas. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo. Amém, Jesus, e amém.